Fala galera incrível, eu sou Eli e a Era das Trevas, também chamada de Dark Age ou Bronze Age, foi um período difícil para os estúdios Disney, que perdurou entre 1970 a 1988, marcado por instabilidade criativa, baixa bilheteria e experimentação técnica, logo após a morte de Walt Disney e antes do renascimento como A Pequena Sereia, de 1989. Durante essa fase, 8 filmes de animação foram lançados, muito esquecidos hoje em dia, mas que ganharam culto entre os fãs mais velhos, sobretudo aqueles com mais de 30 anos. Muitos desses filmes faziam anos que eu não havia visto e quase não me lembrava mais. Então, após dias reassistindo cada um deles, irei avaliá-los sem que a nostalgia me influencie e demonstrar os pontos positivos e negativos. Sinta-se livre para concordar ou discordar comentando e até mesmo monte o seu próprio ranking. Simbora! Os Aristogatas, de 1970. Ambientado em Paris, o filme conta a história de uma família de gatos de elite, duquesa e seus 3 filhotes, que após serem sequestrados por um mordomo ganancioso, recebem a ajuda de um gato de rua, Thomas O'Malley, para voltarem para casa. Sem dúvida, a trilha sonora é marcante, e especialmente Todo Mundo Quer a Vida que um Gato Tem, que se tornou um clássico do jazz animado. Os personagens são simpáticos e cativantes, com ótima química entre Duquesa e O'Malley. Sobretudo a gata Marie, que até hoje é possível vê-la em mochilas, pochetes, materiais escolares em geral, camisetas e outros objetos. A animação é elegante e colorida, mantendo o estilo clássico da Disney, com belas representações de Paris. Fora que esse filme tem um toque nostálgico de humor e romantismo herdado da Era de Ouro. Porém, esse filme tem uns pontos negativos. O roteiro é um pouco previsível, com estrutura muito próxima de 101 Dálmatas. Fora que a produção dessa animação foi bem econômica, com reutilização de movimentos e cenários de outros filmes anteriores. Para tanto, ele fica em 4º lugar no meu ranking. Robin Hood, de 1973. A lenda de Robin Hood é reinterpretada com animais antropomórficos. Robin como uma raposa e João Pequeno como um urso. Eles lutam contra o corrupto príncipe João e o xerife de Nottingham, roubando dos ricos para dar aos pobres. Essa é uma das minhas versões preferidas da história de Robin Hood. É muito criativa, com personagens animais carismáticos. A trilha sonora combina perfeitamente com o tom medieval dessa história. A atmosfera calorosa e divertida, com cenas românticas e engraçadas, visto que o humor é o maior ponto positivo dessa animação. Fora o carisma eterno de Robin e Lady Marian, amados por gerações e para mim um dos melhores casais da Disney. Porém, a animação também sofreu com a reutilização de animações, nesse caso de Mowgli e até de Aristogatas, que haviam sido lançados poucos anos antes. O baixo orçamento é perceptível, com pouca fluidez nos movimentos. Os cenários são repetitivos e uma direção artística menos refinada do que os clássicos anteriores. Ainda assim, essa animação fica em 3º lugar no meu ranking. As Muitas Aventuras do Sim o Puff, de 1977. Aqui mostra as aventuras de Po e seus amigos no Bosque dos 100 Acres, enfrentando pequenos dilemas com doçura e inocência. Pontos positivos: justamente a doçura e a simplicidade, cativando crianças e até adultos. O visual é encantador e fiel ao livro original. As mensagens são muito bonitas sobre amizade e empatia, universais e atemporais. Porém, o formato é fragmentado, sem narrativa unificada. Afinal, são vários curtas juntos em mais de 1 hora. Aqui é uma falta de conflito ou clímax, tornando leve demais para alguns públicos e, nesse caso, sonolento e pouco interessante. Eu lembro de ver esse filme quando era criança e, mesmo sendo uma criança, eu não gostava muito. Sendo assim, essa animação fica em 8º e último lugar em meu ranking. As Aventuras de Bernardo e Bianca, também de 1977. Bernardo e Bianca, 2 ratos membros da Sociedade de Resgate, viajam até o pântano para salvar Penny, uma menina órfã sequestrada pela vilã Madame Medusa, que busca um diamante perdido. Os protagonistas são adoráveis e muito corajosos, representando empatia e cooperação. Também temos uma boa construção da atmosfera de aventura e mistério. Há também um equilíbrio entre ação, drama e ternura infantil. A animação é caprichada em comparação aos outros filmes anteriores, com belas cores e efeitos aquáticos, porém também tem alguns pontos negativos. O ritmo é meio irregular, com longos trechos sem tensão. A vilã é caricata demais, mais cômica do que realmente ameaçadora. Fora que a relação entre Penny e os ratos poderia ser melhor explorada, na minha opinião. A trilha sonora é bem discreta, sem canções marcantes, como em outros clássicos. Mas ainda assim, essa animação fica em 2º lugar no meu ranking da Era das Trevas.
Tá gostando? Então deixa o like e comente para ajudar na distribuição do vídeo e chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, o seu apoio é muito importante. Valeu! O Cão e a Raposa, de 1981. A história de uma amizade improvável entre Dodó, uma raposa órfã, e Toby, um filhote de cão de caça. Com o passar dos anos, os dois se tornam inimigos por circunstâncias impostas pelos humanos. O tema é maduro e tocante sobre a amizade, preconceito e destino. Os cenários são belíssimos e a animação é muito detalhada, com forte apelo emocional. Conta-se que essa animação foi a mais cara do período, devido ao alto número de tons de cores utilizados, cerca de 350 a 400 tons de cores pintadas à mão, um recorde técnico dentro da Disney até então, se tornando assim a animação mais cara até aquele momento. A trilha sonora é sensível e melancólica, que reforça o tom dramático. Foi também o último filme com participação de animadores da era clássica, unindo duas gerações de artistas. Porém, internamente foi uma produção bem conturbada, pois houve transição de equipes, onde animadores veteranos saíram e o estúdio teve que contratar e treinar novos animadores. Isso afetou o estilo e o tom da animação, que varia em vários momentos da história. Há uma dificuldade de equilibrar humor infantil com drama realista. O final ficou um pouco apressado, sem uma resolução emocional plena. Alguns personagens foram poucos explorados, sobretudo a raposa Miriam, onde não sabemos nada acerca dela. Ela simplesmente aparece e fica com Dodó. Ainda assim, com todos esses problemas, na minha opinião, O Cão e a Raposa fica em primeiro lugar no meu ranking de histórias da Era das Trevas. O Caldeirão Mágico, de 1985. A animação mais polêmica e cara desse período. Inspirado nos livros de Lloyd Alexander, o filme segue Taran, um jovem que tenta impedir que o maligno Rei de Chifres use o caldeirão mágico para dominar o mundo. Eu vejo muita gente criticando esse filme em reviews na internet, porém para mim ele tem também pontos positivos. Por exemplo, o visual é sombrio e coisa que não era vista há muito tempo em animações da Disney até então. Que eu me lembre, talvez o último filme que tratou de cenários tão escuros foi o filme da Bela Adormecida. A estética é interessante, inspirada em O Senhor dos Anéis. Houve uma experimentação técnica combinando traços tradicionais com efeitos inovadores. Pelo bem ou pelo mal, o Rei de Chifres certamente é um vilão visualmente impactante. Também algo raro, sobretudo nesse período de experimentação. Contudo, esse filme tem muitos pontos negativos. O roteiro é confuso e os personagens são pouco desenvolvidos. O tom é muito escuro e assustador para o público infantil. Houve grande fracasso comercial e de crítica. Houve diversas cenas censuradas ou cortadas por serem consideradas fortes demais para a criança. E o principal, esse filme quase arruinou o estúdio, gerando um prejuízo na época de 23 milhões de dólares, sendo valores altos para a época, fazendo com que animadores fossem dispensados, outros transferidos para instalações temporárias, novos diretores, sendo tudo isso um alerta para mudanças futuras. As Peripécias do Ratinho Detetive, de 1986. Baseado em Basil of Baker Street, o filme segue Basil, um rato detetive inspirado em Sherlock Holmes que precisa deter o terrível professor Ratagão, que planeja dominar o mundo dos ratos de Londres. O roteiro é bem ágil e envolvente, com humor e suspense bem equilibrados. O vilão Ratagão é sem dúvidas um dos mais marcantes desse período. Houve uso pioneiro de computação gráfica. Por exemplo, a cena do relógio do Big Bang é histórica justamente por isso, e que seria extremamente importante para as animações das eras seguintes. Há aqui um tom encantador, misturando mistério e elegância. A partir dessa animação, uma nova era começava a se construir nos estúdios Disney. Há um único ponto negativo, que foi o final um pouco abrupto, apesar de visualmente impressionante. Para tanto, O Caldeirão Mágico e As Peripécias do Ratinho Detetive ficam em 7º e 5º lugar, respectivamente. Oliver e Sua Turma, de 1988. O último filme da Era das Trevas, que narra a história de Oliver, um gatinho órfão que é adotado por uma família humana, mas acaba se envolvendo com gangues de animais de rua liderados por Fagin e o cachorro Dodger. Oliver é fofo e simpático, sendo assim fácil de se identificar, especialmente para o público infantil. Dodger, o cão de rua, traz humor e sagacidade, criando química com Oliver. A diversidade de animais de gangue, cães, gatos e outros adiciona dinamismo e variedade visual. Foi um dos primeiros filmes a utilizar parcialmente o sistema CAPS, Computer Animation Production
Production System, que permitiu cores mais ricas e efeitos digitais. Os cenários de Nova York são mais modernos e urbanos, com becos, ruas, teatros, parques, contrastando com a típica ambientação rural ou medieval da Disney da Era das Trevas. O movimento dos personagens é mais fluido comparado a filmes anteriores dessa mesma era, mostrando avanços técnicos significativos. Fora a trilha sonora, que é marcante, com canções como Why Should I Worry funcionam tanto para a narrativa quanto para marketing, mantendo o estilo musical da Disney. Houve alguns pontos negativos, como uma história previsível e simplificada, com pouca surpresa no desenvolvimento, onde o público já consegue prever quem vai se dar bem e quem vai ser derrotado no fim. Sendo assim, Oliver e sua turma ficam em 6º lugar no meu ranking. A Era das Trevas foi um período de transição e sobrevivência para a Disney, funcionando como um laboratório de aprendizado com limitações de orçamento, novas técnicas e narrativa infantil. Apesar de produções irregulares e alguns fracassos, gerou clássicos menores, personagens icônicos e preparou o caminho para a Era da Renascença, devendo ser valorizada por sua importância tecnológica e adaptações às inovações da época. Sendo assim, este é o meu ranking de animações desse período. E você, concorda ou discorda? Comente. No demais, muito obrigado pela visualização, deixe o like, compartilhe e se estiver conhecendo o canal hoje, prazer. Esse é o Animações Incríveis, um canal que só fala sobre animações. Surgiram outros tipos de ranking para eu fazer aqui ou outros temas para eu abordar no Animações Incríveis. Muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até!